Olá, tudo bom, gente? Olha só, é com muita satisfação que hoje nós estamos realizando aqui o nosso segundo episódio do IdeaCast, o podcast aqui do Ideia, né? E hoje recebendo convidados ilustres, nossa coordenadora aqui do Ideia, a Márcia. Dá um oi pra gente, Márcia. Oi, gente, tudo bem, meus queridos? Professora Ariane. Oi, gente, tudo bem? E o professor Guilherme. Fala, galera, tudo bom? Tudo bom, gente? Pessoal, muito obrigado pela presença aqui de vocês, né? E hoje, pessoal, o nosso tema é Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, né? A gente vai falar um pouquinho aqui, fazer um bate-papo sobre o Enem, depois a gente vai dar dicas muito importantes sobre as áreas de linguagens, de humanas, de exatas, e também o professor vai falar um pouquinho sobre a questão da psicologia, e a Márcia vai dar recados importantes para o Enem. E uma questão muito importante também é a questão de como trabalhar com a nota do Enem, SISU, enfim, como faz para fazer as inscrições, e a professora Ariane vai falar um pouquinho com a gente, né? Mas, antes, né, para a gente fazer um quebra-gelo aqui, eu gostaria de perguntar a experiência de vocês com o Enem. E eu já vou logo adiantando, cara. Eu não fiz o Enem. Por que eu não fiz? Mas por quê? Porque eu sou um velhinho aqui da escola, aqui, meus cabelos brancos não deixam mentir. E todo mundo sabe, o Enem foi instituído em 98, eu já estava no ensino médio. Mas a prova não tinha o peso que ela tem hoje, né? Ela era mais uma avaliação para o governo do ensino médio, então eu acabei não fazendo, né? E vocês, quem fez aqui o Enem? Eu cheguei a fazer algumas vezes, principalmente depois que eu virei professor. Eu tenho a minha carreira de professor, ela vem pautada também em cursinho pré-vestibular, cursinho preparatório para o Enem, Claro. Cursinho preparatório para cursos militares. Então, eu fazia muito de trainee. Eu cheguei a fazer alguns anos como trainee para ver como que está o nível do Enem, para saber o que eu aplicar dentro de sala de aula. Mas na época que eu precisava como aluno, acho que a melhor nota foi quando eu não precisei do Enem. Eu fui fazer, só por curiosidade, né? Eu fui acompanhar uma ex-namorada minha que estava na pressão do Enem, eu tinha terminado, já estava na faculdade. E eu fui acompanhar ela, então eu fiz aquele Enem tranquilão. Não precisava, estava tranquilo, sem pressão, fiz o Enem. Inclusive, tirei uma nota um pouco melhor que a dela, inclusive ela ficou bem brava, né? Mas já começando com falar um pouco de dica, relaxa, calma, é só uma provinha, é tranquilo, e não é, porque é uma prova que eu falo que o Enem é treino. Enem, parece que ele não só cobra, né, o conteúdo, é praticamente uma prova física também. Ela é muito extensa, ela é comprida, então a gente tem que ter algumas noções de como ler as questões do Enem, principalmente na área de exatas, na parte de matemática, na parte de física, química também é interessante, mas é treino, muito treino. Desculpa, não, quem? Estamos aqui entre amigos. E você, Ariane, você fez? Eu fiz o Enem 4 vezes, inclusive eu entrei na universidade graças ao Enem, né? Então eu fiz na Unifesp por conta do Enem, né? Em relação nessa questão que o Guilherme falou, né, do cansaço e tudo mais, a minha indicação é sempre a galera começar, né, no dia da redação, começar a fazer a prova pela redação, exatamente por conta do cansaço. Se você deixar para fazer a redação no final, né, depois de 90 questões, o seu cérebro já está muito cansado, de repente você não consegue mais lembrar de repertório cultural, autores e tudo mais. E é uma questão muito importante para a prova do Enem. A gente está trabalhando isso durante essa semana toda, né? Repertório cultural, autores, como fazer proposta de intervenção, né? Que tudo isso é exigido pela redação. E eu acho que fazer a prova no início, fazer a prova de redação, né? No início do seu tempo, é muito melhor para você conseguir, né, lembrar de tudo o que você tem aí de repertório no decorrer da vida. Porque a redação é isso. Você tem que trazer o seu conhecimento de mundo para dentro da redação, né? Seguindo, obviamente, toda aquela estrutura que a redação exige, né? Então, a dica aqui, né, gente? Sempre 4 parágrafos, né? Introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Redondinha a redação desse jeito, não tem erro, né? E a proposta de intervenção? Proposta de intervenção, vamos lá. Proposta de intervenção tem que ter 4 elementos. Quem vai fazer para melhorar, que a proposta de intervenção é uma solução, né? O que vai ser feito para melhorar aquele problema, né? Como fazer e para que fazer, tá? Então, a proposta de intervenção tem que ter esses 4 elementos obrigatoriamente aí na prova do Enem. Isso. E você, Márcia, teve uma experiência com o Enem? Olha, gente, eu também vou contar que eu sou das mais velhinhas. A minha primeira experiência foi com o Enem lá antigo. Ele tinha, se não me engano, na época, acho que 46 questões, né? E era uma obrigatoriedade para a gente realizar o final do ensino médio.
Então, essa foi a minha experiência, mas quando o Enem modificou, eu já trabalhava em cursinhos pré-vestibulares, então eu tenho uma experiência em auxiliar os alunos Sim. nessa nova fase do Enem, aonde eles vão aplicar o Enem, como é feito, enfim. Então, assim, conheço muito bem, mas confesso que eu nunca parei para fazer essa prova nova. Fiz a mesma versão antiga. Sim. E agora, vamos lá, boa. E, Ariane, o que não se deve fazer na redação? Bom, sempre tem que tomar bastante cuidado com as palavras do tema, porque tem uma coisa que a gente fala que é tangenciar o tema, né? Ou seja, é você falar coisas que têm a ver, mas que não é o foco do tema. E o tangenciamento do tema gera também aí uma perda de muitos pontos dentro do Enem. Você tem que respeitar as margens, tem que fazer parágrafo, né? Tem que saber usar letras maiúsculas e minúsculas. Tudo isso que às vezes parece bobeira, né? Que a gente nem para pensar, faz parte aí também da correção. Você não deve usar gírias, né? Você tem que usar norma padrão, né? Tem que usar a terceira pessoa, né? Então, o verbo precisa, se acredita, se a sociedade brasileira pensa que... né, usar a terceira pessoa do verbo, isso tudo faz parte aí da redação e que vai levar você a ter boas notas, né? Porque a questão da coesão, da coerência, faz perder ponto também, né? Então, se perder ali nas ideias, falar coisas que não tem muito a ver com o tema, gera aí perda de pontos em coesão e coerência. É fuga do tema, né? Fuga do tema, isso mesmo. Exatamente. E também deixando uma dica aqui pro pessoal de terceiros anos, nossos alunos aqui, a gente colocou no plural um monte de referências de filosofia e sociologia, né, que está lá disponível para vocês. Ainda dá tempo ainda de dar aquela olhadinha breve lá, que vai ser como referência, que isso é importante, tá? E aí você, Guilherme, agora mudando aqui, vamos para exatas lá. O que é aquela dica de exatas? Você pode dar pra gente? As principais matérias que caem, por exemplo, em matemática, função, geometria, então aqueles sólidos mais comuns, quadrado, retângulo, prisma, cilindro, precisa guardar as fórmulas. Não tem. Então são as fórmulas formas mais simples. O Enem ele já entende que o aluno ele já domina. Tá, legal. Estatística, probabilidade, são as matérias em matemática que mais caem. Se você for analisar a questão do Enem, geralmente ela é formulada em 3 a 4 parágrafos. Onde tem a estrutura do texto, onde tem o início da questão e realmente a pergunta. Uma das técnicas que a gente utiliza para fazer a leitura na área de exatas é começar pelo final, né? É fazer o contrário. É você analisar primeiro o que ele está pedindo, para depois você bater o olho e entender o que é. Então, são técnicas, né, que a gente desenvolve fazendo o Enem, né? Que auxilia muito na hora da gente resolver. Algumas palavrinhas-chave também, que na matemática tem um sentido completamente diferente que em português. Por exemplo, a preposição de. Preposição de em matemática significa uma conta de multiplicação. 30% de alguma coisa. Então você vai pegar o 30% e multiplicar pelaquela alguma coisa. O de, a preposição dela tem essa ideia de multiplicação. Assim como a preposição por tem a ideia da divisão. Assim como o verbo, na matemática, ele é aquela igualdade, é igual. Então, geralmente, é onde você vai colocar o igual na função. Cara, eu não queria ser professor de português, cara. Porque professor de português é muito difícil. Aproveitando a dica do Guilherme também, né? Essa questão de começar pelo final é uma dica de interpretação de texto também, viu, gente? Sempre lê o que está pedindo ali primeiro para depois voltar ao texto. Porque os textos da parte de humanas e da parte de língua portuguesa são imensos, né? E eu acho que é bacana também eles prestarem atenção nos verbos de comando. Porque nas questões tem muitos verbos de comando, para eles entenderem ao que a questão está pedindo. Então, vai primeiro para a questão, leia o que eles querem que o aluno interprete, para depois começar realmente a ler as resoluções. Eu acho que isso é um passo muito importante. Já, sem dúvida. Desculpa cortando, mas já falando um pouquinho também de física, o que mais cai em física é a parte do primeiro ano do ensino médio, que é aquela parte de mecânica, movimento, força, as 3 leis de Newton. A segunda parte que mais cai, aí, tem uma lacuna, é a parte de elétrica, coisa que a gente aprende no final do segundo e no final do terceiro ano, tá? Lei de Ohms, potência, e também cai bastante a parte de ondas, tá? Então, são os 3 temas predominantes na parte de física. Então, e segue as mesmas dicas.
cara, dá uma lidinha lá no finalzinho, sobe, vê. Uma coisa que o professor de matemática e física de vocês sempre fala, anota, por mais que o espaço seja pequenininho, anota as informações dadas para te auxiliar na hora de você resolver. Ajuda muito. Eu sou chato na minha lousa, eu sou chato na matéria, que eu sempre brigo com o meu aluno. Cara, viu um dado lá? Escreve ele, anota. Eu sei, eu entendo que matemática, física, lá a gente não tem muito espaço. Concordo com você. Mas você acha um espacinho? Porque isso auxilia você a criar uma linha de raciocínio lógico. Beleza? Então, por exemplo, é um exercício, vamos dar um exemplo da primeira lei de Ohm, onde U é igual a R vezes I, tá? Tensão é igual a resistência multiplicado pela corrente. Eu tenho a corrente, eu tenho a resistência, falta alguma coisa, que é a tensão, então você já vai lembrar só de você anotar. Então essas dicas são extremamente importantes, não só para o Enem, mas para qualquer vestibular que você for fazer. Tá? Eu acho que é muito importante também lembrar como é uma prova de resistência, né? Então, o primeiro dia são 5h30, o segundo dia são 5 horas de prova. Eles precisam usar aquele método de caça-varetas, né? Então, abre a prova, vai olhando que são as questões mais fáceis, comece por essas, né? Vai colocando um xizinho ali, uma bolinha no que você não consegue fazer para não perder tempo. Outra coisa importantíssima, gerenciamento de tempo. Exato. Cara, se você está olhando uma questão, você percebeu que está perdendo muito tempo nela, pula, não trava. Vai para outra, lê a outra, depois você volta, como a Márcia falou, 5 horas de prova. Nossa, é muito tempo. Passa muito rapidinho. Passa muito Quando você está naquele momento, é pouco tempo, pouco tempo. Né? E é importante eles entenderem também o momento que eles precisam parar, ir ao banheiro, respirar um pouquinho para depois voltar para a prova, né? Exatamente. Acho que isso o professor Denilson consegue falar muito bem, né, Pro? Que é a questão da saúde mental realmente ali na prova. É porque, como você falou muito bem, o Enem é uma prova de resistência, né? Então, você tem que estar muito, muito preparado, né? Uma coisa que é importante lembrar é o seguinte, cara, não adianta também querer estudar na última hora. Véspera não tem como. O que você sabe, né? Na véspera do Enem é importante você ter uma excelente noite de sono, tá bom? O descansar ele é fundamental, até pela questão de você conseguir processar todas as suas ideias, processar todos os pensamentos, processar a memória, tá? Então ele é muito, muito importante. E uma questão também que vale muito a pena, que é a questão de algumas dicas aqui. Se você estiver muito tenso na hora da prova, enfim, você pode fazer uma respiração diafragmal. O que é isso daqui? Você vai lá no seu cantinho bonitinho, você vai puxar. Segurou, soltou. Todo mundo tem isso. Você tem que sentir aquela lá no abdômen, entendeu? Você, lá, sentindo ali no estômago mesmo ali, o ar entrando e o ar saindo. Então isso vai te ajudar no relaxamento, tá bom? E uma outra técnica também que eu posso indicar é o mindfulness, né? O que seria isso daqui? É você higienizar todo o pensamento externo. Na hora você está fazendo a prova, você está observando que está vindo ideias que não são da prova, tenta higienizar isso daí. Como se fosse o seguinte, vamos lá, você está tenso no seu dia a dia, você está lavando uma louça, né? Esquece tudo aquilo ali. Fica só sentindo a água, fica só sentindo o que você está fazendo naquele momento. Então, na hora da prova, sente a prova. Esquece. O pensamento começou a vir uma outra coisa, vai tirando, concentrando na questão, ok? E eu vou aproveitar também agora que vocês estão dando dicas aqui, linguagens exatas, humanas, né? O professor Denilson aqui, humanas, né? Por favor. Seguinte, gente, olha só, Enem trabalha muito com o Brasil, tá? Brasil, questões, tanto história e geografia trabalham-se muito com a questão do Brasil, né? História, muita questão de República Velha, muito período Vargas, muito período militar no Brasil, 64, 85, né? Mas é importante lembrar também que questões mais contemporâneas, agora dos governos mais recentes, também já têm sido cobradas também. Então é importante estar atentos nesse ponto, né? Geografia, muito geografia física, tá? Então, relevo, clima, isso é extremamente presente. E aí tem um ponto interessante, né? É uma história, uma questão triste do nosso país, mas a tragédia do sul do país, eu acho que não passará batido, entendeu? Não. Nesse, agora 2024. Então, a questão de massas de ar, clima, alterações climáticas, deve aparecer bastante lá. Complementando, perdão, professor, essa prova é uma prova que ela é feita no primeiro semestre. Né? Então, ela tem que estar pronta até julho. Então, tudo o que foi de atualidade, de notícias, até determinada época do ano, julho mais ou menos, provavelmente vai aparecer no Enem. Eu lembro que em 2020,
né? Que foi o ano pandêmico. Sim, foi bem no meio da pandemia. A gente pensava muito, nossa, vai cair alguma coisa pandemia. Redação vai ser pandemia, redação vai ser pandemia. Não foi. Não é? Justamente por conta dessa construção da prova. Sim. Mas eu acredito que seja alguma coisa pandêmica. Alguma coisa na redação, alguma coisa pandêmica. É um feeling que eu tenho, assim, pensando. Eu já O meu palpite o meu palpite é ansiedade climática. Ansiedade climática. Ansiedade climática. Vai dar tema. Então, se eu acertar, por favor, aí. De me comprar. Então, vamos lá. Seco pra você, Márcia. Qual é o tema? Eu chuto também alguma coisa de alteração climática, porque tá muito, assim, gente, em todos os lugares que você para, tem esse tema. Eu também tô chutando Ariane. alterações climáticas. Você tá copiando o tema, hein? Mas eu tenho mais uma que eu tô achando também que pode ser, que é a questão da quantidade de acessos em jogos de aposta e azar pelos jovens. Sim. Essa é uma boa também. Tema. Boa também. E eu vou voltar para a situação pandêmica. Cara, eu não me recordo nesses anos de algo muito relacionado à pandemia, em questões, sabe? Então, alguma coisa que é recente, não foi tão tratado e que pode ser tratado esse ano. Algo relacionado à pandemia, a ansiedade, depressão, alguma coisa voltada nesse aspecto. E tem também as doenças que são as doenças brasileiras, né? Que a gente chama de dengue, por exemplo, todas essas doenças que elas são pandêmicas e que a gente não consegue chegar numa solução. Então, assim, existem várias formas de tratamento, várias formas de... O que o governo está fazendo, mas a gente não consegue chegar numa solução para esse problema, né? Talvez seja alguma coisa também... Será que alguma coisa pode ser tocada sobre o negacionismo? Eu acho mais difícil pelas questões polêmicas. Muito Geralmente não passa por isso, né? E agora, depois das dicas maravilhosas de vocês, vamos entrar agora numa parte técnica aqui, que seria correção, cisura, e a Márcia agora também vai falar de informações importantíssimas, principalmente da questão de gerenciamento, família, o aluno, enfim. Márcia, fala pra gente um pouco da questão de horário, a questão dessas dicas importantes em relação ao aluno se programar, enfim, ele se organizar. Isso é bastante importante. Por favor. Então, domingo agora a gente tem a primeira prova, que é Linguagens, Humanidades e Redação. Os portões vão fechar meio-dia, então, gente, por favor, quem vai fazer prova lá na Unip, que a gente sabe que é um lugar onde trava sempre e agora está em obra. Cheguem muito cedo. Então, assim, chega com 2 horas de antecedência. Nossa, Márcia, mas é muito cedo. É melhor esperar do que vocês não conseguirem chegar e perder a prova, que para muitos é a prova que vai decidir muita coisa, né? Então, nesse dia, chega lá, o portão vai abrir meio-dia, fecha 1 hora, 1h30 inicia a prova. A partir de 1h30 começa a contar 5h30 de prova, tá? Que horas que eu consigo sair da prova? Só depois de 2 horas. Então, assim, almocem, tá? Faça uma rotina ali, leva a garrafinha de água. Não adianta que não saia para ir para o banheiro antes de 2 horas, que é o tempo mínimo, né? Então, é muito importante esse gerenciamento. Aos pais, a gente solicita que auxilie ali naquele movimento de: será que eu estou levando tudo? Então, confere, gente. Confere se está levando caneta preta. Leva umas 5 canetas pretas. Confere se está levando cartão de confirmação, o RG, leva lanche. O lanche é importante que seja uma garrafinha plástica, tá? Porque não pode entrar com garrafas com rótulos, enfim. Os fiscais, eles são realmente muito atentos a isso. Não adianta levar relógio, celular tem que estar desligado. Então, quando chega na porta da prova, vocês passam realmente por uma averiguação para ver se não está levando nada que vá ter problema dentro ali da sala de prova. Se for pego por alguma coisa inadequada, não tem choro nem vela. É desclassificação naquele exato momento, tá? Então, assim, cabe muito a ajuda dos pais para acalmar, para conferir, né? Para que não dê nada errado realmente nesse dia, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa aqui. 45 questões por área de conhecimento, tá? Uma prova que tem 90 questões. E a redação, que a professora aqui já deu algumas dicas que são muito importantes, tá? Bom, segundo dia é matemática e ciência da natureza. Aí a prova é um pouco menor, são 5 horas, tem meia hora de diferença, tá? Mas vale todas essas mesmas dicas. Gente, para o primeiro dia, uma informação importante. Cai elementos de educação física, artes, tecnologia da informação e comunicação, né? É uma coisa que às vezes a gente não vê muito em sala de aula, mas que é cobrado na prova. Então é bacana também vocês ficarem atentos a tudo isso, tá? E só por curiosidade, gente, o Enem é a maior prova de proficiência do Brasil, né? Que vai levar acesso a SISU, a FIES, a outras formas do governo aí para auxiliar nesse processo do jovem.
tem 4,3 milhões de inscritos, tá? Então, é bacana vocês terem essa informação em mente para que vocês vão com tranquilidade. É uma prova que vocês precisam ir tranquilos para que vocês saiam muito bem. Legal, cara. Essas dicas são muito, muito importantes, né? E você falou de SISU e agora vamos falar aí, Ariana. Você que utilizou a nota do SISU, vamos lá. Gente, muitas dúvidas em relação a isso, né? Eu faço o Enem, e aí? E depois, né? Então, o resultado, ele sai mais ou menos em meados de janeiro, né? O resultado do Enem, com todas as competências, com todas essas notas. E final de janeiro, eles abrem as inscrições para o SISU. O SISU é onde você vai se candidatar para as universidades a partir da sua nota do Enem. Então, vai sair lá a nota de cada competência, vai ter uma média, e aí as universidades elas vão abrir vagas. O SISU serve para a universidade pública, né? As universidades federais do país inteiro. Então, você pode colocar lá, né, se candidatar para qualquer universidade do país. São 2 escolhas. Que seja federal. Você tem a primeira opção e segunda opção. Geralmente, o SISU é na última semana de janeiro, né? Começam a divulgar ali na segunda quinzena de janeiro, aí vem toda a informação, edital, quais universidades fazem parte, mas a inscrição propriamente dita é ali na penúltima semana. Isso. E aí, né, o pós-SISU também é importante, que daí é o processo de matrícula e tudo mais, se você conseguir, né, entrar para uma universidade, para o curso que você almeja. Gente, muito importante essa parte da matrícula que a professora está citando. Ninguém vai ligar em casa para saber se você quer vaga ou não, tá? O processo é todo online. Então, assim, fechou o SISU, você precisa acompanhar todos os próximos passos. Se você foi aprovado, se não foi, se eu estou na lista de espera, né? Porque eu já acompanhei muitos estudantes que perderam vagas em faculdades muito importantes porque não foram observar se a lista rodou. Gente, isso é muito triste. Por favor, fiquem atentos. O processo é todo online, né? Pelo site do INEP. Você tem que ir acompanhando. E, assim, a minha dica é não fiquem apavorados. Às vezes chega até na 5ª chamada. É isso mesmo, cara. Isso é importante. Sim, gente. Da instituição, eu já me rodar 16ª, 18ª, principalmente Unifesp daqui, né? Unifesp roda muito. Unifesp. Eu fiz Unifesp de Guarulhos, né? Então, lá roda até 7ª chamada. Então, assim, não percam as esperanças. E outra coisa que é legal também lembrar que não confundir o SISU com a questão do ProUni, né? Então, você que é estudante de escola privada, você tem as chances, você pode prestar tranquilamente, você pode escrever tranquilamente, né? Não confundir com a questão de só aluno de escola pública, não, os alunos de escola privada também têm esses direitos garantidos. E tem o FIES também. FIES, exatamente. Que é o financiamento. Mas aí também vale ressaltar que as universidades particulares usam a nota do Enem para te dar desconto. Com certeza. Né? Tem gente que consegue aí 80% de desconto, né? Então também isso é válido. Sim, e nas instituições aqui do Vale do Paraíba, né? Então, assim, não está longe da gente. Exatamente. Aqui. Tem algumas que já começaram com esse processo para o pessoal que fez o NIM do ano passado. Sim. Então já tem muita coisa aberta aí. Se não me engano, a FATEC, né? A FATEC não usa o Enem, mas eu sei que a Univap usa, a Unip usa, a Anhanguera utiliza, né? A FATEC ainda é uma das poucas que estão fazendo vestibular. Mas é um processo, né? Exato, mas é um processo Exatamente. que daqui a pouco também eles vão acabar usando nota do Enem, com certeza. E eu gostaria também agora de abordar esse finalzinho aqui, caminhando para o final aqui, mas também a forma de como o Enem é corrigido, né? Porque são 90 questões um dia, depois tem ao outro dia mais um tanto de questões, né? E alguns alunos ficam muito preocupados. Professor, meu Deus, eu acertei só X questões, enfim. E uma das questões que é importante lembrar é que o Enem, como você colocou, é uma prova de proficiência, né? Então, o que ele sempre vai cobrar é uma proficiência em determinada área daquele conhecimento, né? Pessoal, outra dica também muito próxima do que a gente falou aqui, né? Começou a fazer a prova, sabe uma questão? Faz. Não sabe, tem dúvida, vai embora e vai fazer o que você precisa. E por quê? O Enem, ele usa o chamado TRI, que é a teoria de correção ao item, né? E ele vai sempre buscar a ideia do quê? De tentar identificar os chutadores, né? Exatamente. Teoria de resposta ao item, perdão. Isso, Né? teoria Teoria de resposta ao item. E o que acontece, cara? Vamos lá. Vamos dar um exemplo bem prático aqui. Tem um indivíduo que tem uma questão relativamente fácil de língua portuguesa, né? E ele errou. E na sequência tem uma questão claramente com um nível de dificuldade muito maior, que o Brasil vai errar aquela questão, né? E ele acertou. O que o Enem vai identificar? Que na verdade não tem a proficiência, ele não tem exatamente toda aquela habilidade, todo aquele conhecimento naquela área, né? Então isso é muito importante. E não fique nem um pouco preocupado também se quando uma questão que você não tem conhecimento sobre aquilo. Gente, ter pleno conhecimento sobre uma prova tão extensa, ela é muito difícil isso acontecer, né?
Então, o Enem ele tem uma forma de correção que eu, particularmente, eu gosto muito dessa forma de corrigir, porque ela vai estar exigindo o quê? O bom aluno. Sim, de uma forma democrática. De uma forma democrática. Porque é uma prova que ela é do Brasil todo. Então, a gente está aí olhando tanto escolas públicas quanto escolas particulares. Então, acho que é uma maneira da gente conseguir também deixar todos ali no mesmo nível, né? E acho que também vale lembrar que não adianta a quantidade de questões acertadas, né, Pro? Porque às vezes eles vêm perguntar pra gente se, olha, eu acertei 40. Nossa, minha nota vai ser muito boa, né? Não dá pra saber. Depende do que ele acertou, exatamente. Quais questões ele acertou. Então, Exato. e é isso. E aí também é aquela questão, também, pegou o primeiro dia da prova, sai o gabarito, eu acertei X, eu nem vou no outro dia, jamais faça isso. Não, vai lá, completa. Isso é importante de ser ressaltado. Pelo amor de Deus, não pode deixar de Não, perder, jamais. porque assim, é a soma dos 2 dias ali, mais redação. Por isso que não pode perder nenhum dos 2 dias, gente. E fazer com muita tranquilidade, né, gente? É isso. Isso que é importante. Pessoal, muito obrigado pela presença aqui de vocês, tá? Vai ser muito legal, isso vai ajudar a esclarecer muito os alunos, tá bom? E eu convido vocês a participarem de outras atividades, de outros eventos aqui no nosso podcast, aqui do Ideia, ok? Pode deixar. E dando um recadinho final aqui para aqueles que estão vendo aqui o podcast pela primeira vez, se inscrevam no canal do Ideia, tá bom? O canal agora vai estar bombando de podcasts, entre outras atividades, tá bom? E para vocês também aí que não tá vendo o nosso podcast, tá? Isso aqui é nosso grupo de trabalho, nossos amigos, tá? Sempre unidos aqui. E ainda não fez ainda uma matrícula do seu filho para o ano 2025, não decidiu ainda. Tem algum colega que está procurando uma escola, vem aqui conhecer a Ideia, vem aqui conhecer a nossa escola, vem conhecer a nossa instituição. Nós estamos aqui de braços abertos para oferecer tudo para vocês. E podcast, por exemplo, não é só com alunos não, com professores não. Também tem alunos, tem todo mundo. Aqui no Ideia todo mundo participa. Tá bom, gente? Obrigado, valeu, tchau, tchau. Até mais. Tchau, pessoal.